Eu não sou mais um homem grisalho, eu tenho cabeça branca. É. Eu sou o cara da lancha. Tá começando mais um Tá de Drinks aqui na TLTV, é o nosso encontro de toda sexta-feira, onde a gente senta numa mesa de bar para tomar bons drinks e conversar com uma galera muito legal. E hoje temos um convidado aqui muito especial, de garbo e elegância. Senhoras e senhores, seu Maurício Saraiva no Tá de Drinks. Seu Maurício, Pô, Luiz, muito meteu obrigado. garbo e elegância de saída, já me ganhou. Chique, tu Pode chegou aqui perguntar o que tu paletó quiser. e tudo mais, eu achei chique. E o duro é que a gente está gravando entre dois horários de trabalho meu. É complicado. Sala de redação que terminou às 3, o Hoje no Esporte começa às 5h30. A Júlia, quando perguntou dos drinks, eu tive que pedir sem álcool porque ainda vim dirigindo. Tem Mas esse fica ponto. ameaçado de vocês na próxima, se houver uma próxima, Não, de haverá. que aí é para beber álcool gel. Na próxima, vamos deixar registrado aqui, ó. Da próxima, vamos tomar shot, seu Maurício. Beba com moderação. Por favor. Mas olha só, estamos mais um episódio aqui no Dry Drink and Moments, aqui na Avenida Nova York. Preciso mostrar o meu drink, vocês vão ver aí na tela, porque esse é um lugar que dá quase dó de tomar esse drink de tão bonito. Eu não tô com nenhuma compaixão. O meu... o meu é o Tokyo Sunrise, tem saquê, cordial de abacaxi, shiso e limão siciliano. E o do seu Maurício é o Basil Pink. Vamos ter que fazer esse Podemos? sacrifício, né, seu Maurício? E degustar um brinde, saúde. Obrigado pelo convite, acima de tudo, né? Mas olha só, a gente tava já nos bastidores aqui, antes de gravar, a gente já começou a falar, e a gente falou inclusive do quadro que tu tinha no Globo Esporte, que é o Botequim do Maurício, né? Tu falou que tem, eu imagino que tenha muita história, Tem. e a gente quer saber um pouquinho dela, mas eu quero saber o que não pode faltar no Botequim do Maurício. Tu falou da caipirinha, da cerveja, mas o que não pode faltar? Pois é, no botequim que é ao ar ou no meu botequim no teu particular? botequim da tua casa. Tá. Não, eu gosto muito de cerveja gelada, o que casa diretamente com calor, mas a bebida que eu mais gosto é caipirinha de limão e não é vodka, é cachaça. É a melhor. E deixa eu ser politicamente correto de novo, beba com moderação, não é pra você se embalsamar e ficar contando segredo, ficar violento, ficar triste, começar a chorar. Não é isso, é beber socialmente. Então, a caipirinha pra mim tem um sabor muito brasileiro, muito carioca, e eu me sinto muito à vontade na cidade do Rio. Eu não nasci lá, mas é o lugar onde eu gosto de estar nas minhas férias. Alguns dos grandes momentos da minha vida foram vividos na Sapucaí, no Leme, na noite do samba, Muito no bem Maracanã. vivido, então. No Maracanã. Então, o meu botequim particular é a caipirinha e a cerveja gelada. No botequim que eu fazia, e brinquei com você que quando eu entrei aqui, esse cenário é lindo. E até hoje, embora o botequim já não vá ao ar desde a pandemia, até hoje eu entro num bar feito gravar com você aqui e eu imagino o cenário que seria ideal para a locação do botequim. E esse é um que é muito, muito bonito. E no botequim do Maurício do Ar, editorialmente, não ia bebida alcoólica, Na TV não porque pode, né? canal aberto, 1h do sábado, um público infanto-juvenil e infantil muito grande, então nós instituímos que não seria oferecida a bebida alcoólica. Mas com o Galvão Bueno, que é produtor de vinho, eu passei pela seguinte situação, ofereci água e suco para ele, e quando termina, ele diz assim, Maurício, deixa eu te dizer uma coisa pro teu público aqui. Aí ele pega e diz assim, água? Suco? Cadê vinho? Claro que na brincadeira, porque ele sabia que editorialmente não podia, mas a gente conseguia fazer uma ideia de um botequim que ia ao ar, sem bebida alcoólica, mas no clima como se todo mundo estivesse se divertindo, incluindo o bebê e tal. Clima de boteco. Clima de boteco. Na verdade, o botequim foi naquele tempo, e foram muitos anos, 5 anos, se não me engano, ele foi um pré-podcast. Era uma entrevista que, na verdade, mesclava humor, futebol, rivalidade Grêmio-Inter e grandes convidados. Alguns deles nem tinham a ver com o Grêmio-Inter. Péricles, Dudu Nobre, o próprio Galvão Bueno. Pois é, tu acabou recebendo convidados que fugiam um pouco do universo do futebol, 3 né? governadores, 2 prefeitos, só que todos eles tinham o gosto pelo futebol. Nem todos por Grêmio ou Inter, porque os nacionais, Dudu Nobre Flamengo, Péricles São Paulo, Galvão Flamengo, mas os daqui tinham, o Sartori governador foi Juventude e Grêmio, o Tarso Genro foi Internacional. Então a gente brinca... O grande botequim que eu fiz envolvendo políticos, e até por muito tempo, quando eu tinha tempo de fazer palestra para estudante de jornalismo pelo interior, eu levava o DVD, olha o que é o nego ser velho, né? DVD eu levava. E botava no final da palestra e tal. Luiz, eu fiz um botequim na mesma mesa com Alceu Colares e Olívio Dutra.
foi antológico, porque eles eram carismáticos demais, um gremista, um colorado, tiveram atritos e proximidades ao longo da carreira política e se sentiram de fato no botequim. E funcionou de um jeito tal. Aí quando eu fui encerrar o botequim, disse, bom, hora de encerrar, o Colares falou assim, mas que encerrar, rapaz? Não, que a galera não quer parar de conversar. Eu encerrei igual, mas até hoje a mão do Colares bateu e ficou aqui. Que beleza. Que massa, que massa. E tu fala, eu esperava, eu jurei que tu ia falar que tu gostava de tomar um vinho. Eu te imagino tomando um vinho, seu Maurício. Por causa do blazer. É, só o blazer. Eu gosto do vinho tinto no inverno pro mocotó e gosto do vinho branco gelado no verão, porque ele é gostoso e tal. E o vinho tinto ainda tem aquele negócio que uma taça por noite, segundo os cardiologistas, garante saúde, um coração legal. O duro é você convencer as pessoas, de modo geral, que é uma taça só. Mas eu consegui. Você sabe que uma das coisas que se supostamente a minha vida deu certo até aqui, do jeito que deu, disciplina sempre foi um fator muito importante. Por exemplo, eu com 5 anos de idade, eu sabia que eu queria ser o que eu sou hoje. Eu só não sabia o nome da profissão. Eu estava ouvindo futebol com meu pai numa tarde de domingo, e deu um gol no rádio. Era rádio, não TV. Jogo de TV era muito raro. E aí deu o gol e meu pai perguntou se eu queria ser o cara que fez o gol. E eu disse a ele, não, eu quero ser esse que está falando. Que legal. Eu não sabia o nome da profissão, mas sabia que era isso que eu queria. O meu pai nunca mais me perguntou o que eu queria ser na vida e eu fui vendo assim, o que eu preciso fazer para ser o que eu quero ser na vida. Olha, estude 4 anos, primeiro passe no vestibular, primeiro faça seu primeiro grau, segundo grau, aquilo tudo da época. E fazendo isso com disciplina, acabou que deu certo. Eu tinha esses 2 dentes aqui, assim, pra frente. E na infância, criança sabe ser muito má, né? Criança me chamava de dente de coelho, vai roer o quê? E nem se chamava bullying na época, não, né? o nome era... Não tinha nem em português, que dirá em inglês. Vai roer o quê? Os caras levavam uma cenoura. Era um troço... Aí aquilo me incomodava de tal maneira que eu pedi à minha mãe, ainda na passagem da infância para a adolescência, eu quero arrumar isso aqui, o que eu preciso fazer? Fomos no dentista, ele disse, tem que arrancar 2 dentes e botar um aparelho por 2 anos e usar com uma disciplina de tira à noite, quando amanhece, lava, bota de novo. Tal. 2 dentes tirados ao mesmo tempo. Eu tirei os 2 dentes ao mesmo tempo, eu fiz o processo por 2 anos e fiquei esse homem lindo que hoje você está vendo. Com certeza, valeu a pena. Ou no mínimo com os dentes para dentro. Valeu a pena. Se não lindo, com os dentes para dentro. Seu Maurício, eu ia te perguntar, e tu já trouxe a informação, tu te formou em jornalismo, me corrija se a minha pesquisa estiver errada, tá? Me formei em 86. Tu te formou em jornalismo em 86 e ano que vem tu completa 30 anos de RBS. De RBS e 40 de carreira. Como que tu caiu na RBS? Como é que foi esse processo? Isso foi muito legal, porque assim, por exemplo, alguns dos meus grandes amigos na profissão, especialmente um que é padrinho do meu filho, o Luciano Périco, toda a carreira dele foi construída na RBS. E 10 anos da minha carreira foram construídos fora da RBS. O início da minha carreira, os 10 primeiros anos, Rádio Guaíba, Bandeirantes, Rádio Guaíba, Bandeirantes. 2 passagens em cada um. Sempre fazendo uma guerrilha em relação à RBS, que já era hegemônica em TV, em rádio, em jornal, como sempre foi. E em 96, eu recebo uma ligação, eu estava lá na Bandeirantes, na redação, e recebo uma ligação do Marco Antônio Baggio, que à época era o coordenador-geral do jornalismo da rádio, e a RBS ia botar no seu guarda-chuva a rádio CBN, que tem Rio, São Paulo, Santa Catarina, viria para cá no guarda-chuva da RBS. E aí ele me convidou. Mas ele me convidou e disse assim, ligou lá para a redação da Bandeirantes, não tinha celular, eu não tinha, atendi e ele disse, quem é que tá falando? Eu disse, Maurício. E ele, aqui é o Baggio, não diz meu nome. Não digo. Eu tô na Bandeirantes. Aí a primeira proposta que o Baggio me fez era inferior no salário ao que eu ganhava na Bandeirantes. E aí eu disse, Baggio, é menos do que eu ganho aqui. Aí, mas não me bota no teu caderninho vermelho. Tá tudo bem, se não puder melhorar a proposta, algum dia isso vai acontecer, vamos trabalhar junto. Aí ele melhorou a proposta. Eu fui ao Bira, por uma questão de lealdade, Bira Valdez, diretor da Bandeirantes, e disse, olha, eu tenho essa proposta da RBS, o Bira cobriu. Eu voltei no Baggio para dizer que o Bira tinha coberto, mas não era para leilão, era para dizer, o Bira cobriu, obrigado pelo convite. O Baggio fez uma segunda proposta. Disputado, seu Maurício. Aí eu fui ao Bira, a RBS fez uma segunda proposta e o Bira cobriu. E aí eu fui pro Baggio para dizer, Baggio,
não me faz proposta nenhuma, porque o Bira cobriu de novo e eu não quero fazer um leilão. Eu só estou te agradecendo, mas aí o Baggio fez a terceira. Quando eu voltei ao Bira, eu abri a porta do gabinete lá do Bira e o Bira diz assim, eu cubro! Eu já sabia o que era. E aí eu disse, Bira, não se diz não para a RBS 3 vezes. Você que trabalhou lá 30 anos, 20 anos, sabe que eu tenho razão. Então eu agora estou vindo aqui, não é para você cobrir, eu estou vindo aqui para dizer que eu vou para a RBS. Aí o Bira me abraçou e disse assim, as portas aqui estão abertas para você voltar. Aí eu chorei, abraçado nele, porque eu acho que uma das grandes conquistas da sua vida profissional é se você sair de um lugar, sair com as portas abertas. E graças a Deus, a minha trajetória na RBS terá 30 anos no ano que vem, com 6 Copas do Mundo. Deus me permita que haja uma 7ª no ano que vem. Vem aí. E uma relação de profunda admiração mútua, de uma valorização que a RBS me dá que eu não tenho a menor queixa, um afeto, um prazer imenso de trabalhar onde eu trabalho. Então, supostamente deu certo. E tu te lembra do teu primeiro dia na RBS? Te deu um certo medo? Porque era entrar num mar de tubarões, né? Não, Luiz, porque eu tenho uma tese que eu também dizia para o pessoal quando dava tempo de falar para estudante de jornalismo. Por exemplo, era inesperado que você entre numa cobertura com microfone e de última hora aquela cobertura pintou. Pô, vai queimar o cara. Não, você vai me queimar se você puser uma análise combinatória na minha frente. Porque eu não sei contar até 10, imagina fazer um... Você me dá uma chance no microfone, que é o que eu sonho desde os 5 anos, não é fogueira, é chance. E eu vou abocanhar essa chance de um jeito que ninguém vai me tirar mais. E se não souber fazer, vai aprender. Então, com os 10 anos de estrada que eu já tinha, a RBS foi uma espécie de coroamento, um chancelar de uma carreira que ia bem e passa a ser reconhecida quando contratado pela empresa principal de jornalismo do Rio Grande do Sul e uma das maiores do Brasil. Então, a partir dali, eu sempre tive um negócio. Falei há pouco, joguei um confete para cima sobre disciplina, vou jogar outro confete para cima sobre noção de valor. Você precisa ter noção do valor das coisas. Então, cada vez que ao longo da minha trajetória tinha uma escala que não era a melhor escala, eu gostaria de uma outra, eu olhava a escala e dizia assim, eu queria outra. Pensamento seguinte, se você não quisesse essa escala, você gostaria de estar fazendo alguma outra coisa na vida? A resposta é não, eu queria estar fazendo isso. Logo, essa escala passa a ser maravilhosa. Isso, para mim, chama-se noção de valor. E é assim que eu tenho conseguido manter sempre acesa a chama do primeiro dia de RBS, antes do primeiro dia de microfone aberto lá na Guaíba, depois do primeiro dia da Bandeirantes, essas coisas todas. Se não vem naturalmente, e graças a Deus até hoje vem naturalmente para mim, se não viesse, eu chamaria com o raciocínio. Tipo, olha, não perde o foco, não perde o prazer da origem, não passa a fazer nada no automático, porque microfone aberto, tela aberta, não existe automático, existe paixão, existe vontade de fazer o prazer do seu ofício, isso não pode ser perdido, senão você tem uma atividade como se não gostasse dela, e não é nem o meu caso, nem o seu. Sabe que quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu também entrei sabendo o que eu queria fazer, eu queria trabalhar com TV. E eu lembro que eu era um que queria trabalhar com TV, e o resto de todos os meus colegas que entraram junto comigo queriam fazer jornalismo esportivo. Então eu convivi durante muitos anos com essa galera, querendo abraçar aquela editoria e eu querendo fazer qualquer coisa menos esporte. E aí eu queria te perguntar, porque hoje em dia, antes a gente tinha só TV e rádio e hoje é tudo para qualquer lugar. Se tu quiser fazer um programa de esportes hoje, tu liga o microfone num aplicativo, no teu celular e tu faz um programa. Para quem hoje ainda entra na faculdade de jornalismo, querendo fazer jornalismo esportivo, assim, o que tu fala? A primeira coisa que eu sempre digo quando alguém me aborda dizendo que está estudando jornalismo, e eu já tive a alegria de ver uma pessoa que chegou até mim para dizer que eu era a inspiração dele para procurar jornalismo esportivo, e dei um abraço grato a ele e disse, então, ouve o que eu vou te dizer agora, não desiste, por mais que alguém brinque contigo, olha, essa profissão não dá dinheiro. Vai passar fome. Procura outra coisa para fazer, fofoqueiro, qualquer coisa de brincadeira ou a sério. Se esse é seu sonho, proteja e persiga nesta ordem. E o cara fez isso, porque hoje ele trabalha conosco na Gaúcha, chama Lucas Arruda. Olha aí, viu? Lucas Arruda. Foi uma alegria quando eu vi ele chegando lá e hoje é parte da equipe esportiva. Então, eu digo isso
persiga. Com uma vantagem hoje em relação à época em que eu comecei. Hoje você abre o seu próprio canal. Embora não seja fácil, do tipo, abri e enriqueci. Não é assim. Mas você tem um mercado de trabalho que você mesmo, como um empreendedor de si mesmo. Se der certo, vai depender da conjuntura, do contexto e da qualidade do seu trabalho. Você ficou independente das mídias formais que a gente conhece, rádio, TV, jornal. Se não der certo, você vai ter o mercado aberto, o mercado como a gente conhece. E se o seu objetivo não é a internet e sim o mercado formal, vá pedindo emprego, até que alguém diga assim, escuta, se eu te der um emprego, tu para de pedir. Só tem uma coisa mais nobre do que trabalhar, é pedir trabalho. E é isso que o cara faz quando tem um sonho, quando desenvolve o sonho, feito esse nosso, o meu, o seu. Então, não desiste é a primeira coisa. Ah, estão brincando em cima da história? Acham graça na brincadeira? Parabéns. A minha vida vai seguir até que eu alcance o objetivo. Muito bem, seu Maurício. Vamos agora para uma dinâmica. Esse programa a gente tem dinâmicas. Porque quando tu entrou na RBS em 96, eu preciso te falar, te dar essa informação de que eu não tinha nem nascido, seu Maurício. Eu nasci nos anos 2000. Então, por isso, eu quero saber como é que era o mundo do seu Maurício antes de eu nascer. E essa é a nossa dinâmica. Em 96? Dinâmica. Pô, que delícia! Essa é a nossa dinâmica agora, antes de eu nascer. Seu Maurício, antes de eu nascer, tu já almoçava lá na firma? Não. Eu gosto muito da ideia de ou fazer a própria comida ou comer aquilo que eu deixei feito, ou se eu tô casado, alguém fez para mim, para dedicar o tempo do trabalho ao trabalho. Se for possível, sai para comer, volta, tudo dentro dos horários que são necessários, mas eu almoçar ou jantar na firma não é pela qualidade da comida, que aliás é muito boa e muito barata, ela é subsidiada pela empresa, só faltava o cara reclamar da comida. É um hábito meu, que eu tenho desde sempre, os meus horários sempre foram muito malucos, então os horários da refeição também eram malucos e são malucos até hoje. Contanto que você não fique 12 horas sem comer, você vai dando o seu jeito. Mas não almoçava na firma porque é um hábito de velho chato. Mas então tu gosta de cozinhar? Eu tenho um prato que eu sei fazer divinamente, chama-se carreteiro. Ah, carreteiro, é Tem bom. outro que é um derivado que só não vai o arroz, mas é picadinho de carne com farofa de ovo. Esse é eu um nunca prato comi. Carioca que aqui eu não consigo encontrar farofa de ovo em restaurante em Porto Alegre. Farofa de ovo nada mais é do que você misturar o ovo mexido na farofa e botar um azeite de oliva e aquilo fica com sabor maravilhoso. Você bota aquilo em cima do picadinho, é um prato que dispensa o arroz. Eu sei fazer molho vermelho para massa, mas não, qualquer coisa mais rebuscada me esquece. Vou errar a medida. Eu sou do basicão mesmo, arroz, feijão e carne. Ovo cozido faz legal, ovo mexido, ovo frito. E tem alguma coisa que tu não gosta de comer? Duas. Fígado. Ah, esse aí eu também não. Que eu acho que eu só comeria na fome extrema, que graças a Deus eu nunca passei, mas eu não vou me autorizar a dizer fígado eu não como de jeito nenhum, porque alguém tenha passado fome e vai ouvir e vai dizer, passa fome. E faz essa frase, então, não. E o outro que eu não gosto do sabor, é frango. Tu tá brincando? Peito de frango eu como porque faz parte de uma dieta magra e ele pode ficar aceitável, mas não é algo que eu vou sair para comer. Vamos comer um peito de frango, vou comer uma coxa. Um galeto, não gosta de um galeto, então? Como o galeto porque ele é acompanhado de tudo aquilo que tem de bom. Entendi. Eu acho torta de bolacha uma das comidas mais detestáveis produzidas pelo ser humano. Não, já que tu é um cara de opinião, eu preciso que tu argumente então isso. Porque toda sobremesa é boa até você botar bolacha. Ah, tá. Eu entendo a questão bolacha, da textura. A bolacha vai farinhar a sobremesa, vai tirar... Por exemplo, a minha mãe faz uma torta de sorvete. Olha só, Luiz, me compreenda. Na torta de sorvete que ela faz, vai sorvete do sabor que você queira, doce de leite, outra camada de sorvete e outra camada de doce de leite. Eu tô falando do paraíso. Só que na receita original, a base vai bolacha. E eu pergunto, por que numa sobremesa que tem sorvete e doce de leite, você vai botar bolacha? Não põe a bolacha! Seu Maurício, essa pergunta aqui, não sei quem foi que escreveu, tá? Antes de eu nascer, tu já era grisalho? Eu fiquei grisalho... Eu tenho que idade? Eu tenho 25. Eu fiquei grisalho aos 25. Eu falei na nossa reunião, que a gente estava pensando na estrutura do programa, eu falei, olha, desde que eu me conheço por gente, o seu Maurício é grisalho. Aos 25. Não todo... Que, na verdade, vamos combinar, eu não sou mais um homem grisalho, eu tenho cabeça branca. Eu sou o cara da lancha.
Eu tenho a isso cabeça sim. branca da Isso lancha. sim. Eu não tenho os dotes do homem da lancha. Não, mas estamos Mas trabalhando para isso, né? a seu cabeça Maurício? branca da lancha tá aqui. Gosta de jogos, seu Maurício? Viu até um... Eu sei jogar xadrez, não jogo há muito tempo. E na minha infância e adolescência e boa parte da minha idade adulta, eu joguei botão. Olha aí. Botão, ficha, bolinha, goleira, botão, e era bom no troço. O que eu nunca toquei na minha vida, e não é orgulhosamente que eu digo, é só falta de oportunidade. Nunca joguei videogame na minha vida. Tá, eu sou muito ruim no videogame. Eu não sei pegar naquele troço, isso que X1, que é um que tenta passar do outro, chutar. Como é que faz isso? Como é que... Não faço a menor ideia. Eu sou péssimo também com essa parada de videogame. E a minha pergunta foi um pouco boba, né? Perguntei se tu gosta de jogo. Narra jogo da vida inteira. Ah, não, mas eu entendi. A pergunta era assim, tirando o futebol, que Tirando é a tua futebol, vida, tirando né? futebol. Jogar, eu sempre gostei mais de ver futebol do que de jogar futebol, Ah, sim. porque sempre, desde pequeno, aquele criança que já nasceu velha, né? Eu gostava do jogo e de como as coisas aconteciam no jogo. Eu tô vendo, e lá em criança ainda, por que passa o lateral, por que o meia, a característica do centroavante, independentemente de torcer, e à época eu tinha um time que hoje eu não tenho mais, e portanto não vale a pena confessar porque já passou, mas eu gostava de ver o jogo porque me atraía muito isso mais do que jogar. E como o meu limiar de dor é muito baixo, toda vez que eu joguei bola, eu joguei no gol. E de goleiro você sofre muito. Bah, eu imagino. O cara chuta a sua mão, o cara pode bater com o cotovelo na sua costela e, muito especialmente, o cara pode chutar a bola em lugares do corpo que você gostaria de não receber nenhum impacto forte. Dói. Então, diante disso, larguei faz bastante tempo e só vejo futebol. Bom, já que a gente voltou no assunto do futebol, seu Maurício, tu comentou que tu já cobriu várias Copas do 6. Mundo, né? Se tudo der certo, no que vem tem mais uma. Deus me ajude. Vai vir. E muita gente acha que a galera que viaja a trabalho para coberturas e tudo mais é glamour. E aí a gente quer saber, na tua experiência com Copas do Mundo, é glamour ou é perrengue? Letra C, as duas alternativas anteriores. Você está numa Copa do Mundo, Luiz, é o coramento, é a chancela da qualidade do seu trabalho, você está na nata do evento mundial de esporte, mais que a Olimpíada, para o meu gosto, porque eu sou monotemático, eu gosto muito de futebol, alguma coisa de vôlei, alguma de basquete, alguma de tênis, parei. Mas futebol, massacrantemente mais. Você está numa Copa do Mundo, você está na nata do evento esportivo. Então é glamouroso a posição de imprensa, a credencial, o uniforme que você ganha da empresa para trabalhar, a viagem, os colegas que tu convive lá. As pessoas ficam muito próximas, viram uma família naquele período. Alguns lugares que você só iria porque está trabalhando. Então a Copa tem tudo isso de luxuoso e de glamouroso. Mas tem as partes que são as partes em que você trabalha ininterruptamente e ainda sente falta de que o dia tivesse mais horas para trabalhar mais. Só que isso vai ter horários extensos. Muito tempo depois do jogo você está esperando o shuttle para voltar para o hotel. Muito antes do jogo você já está no estádio. Você tem deslocamentos que são longos, alguns são desgastantes, as viagens podem ser desgastantes. Eventualmente pode não funcionar o seu microfone, mas nada disso é tão grave como o perrengue que você chamou, como perder a voz. Na Copa de Doha, toda a equipe da RBS, em algum momento, um integrante ficou sem voz. Tu tá brincando. Razão. As posições de imprensa nos estádios, os hotéis e os shoppings têm o ar-condicionado furioso que transforma o ambiente na Groenlândia. Mas o ambiente externo, quando você sai do ar-condicionado, a temperatura na rua era 30, 33, 35. Essa troca permanente de temperatura todo mundo. acabou com a garganta de todo mundo em algum momento. Eu fiquei 2 dias sem voz e dá um desespero, porque você sabe que é finito aquele período. 2 dias sem voz são 2 dias que eu não falei, são 2 dias que eu não tive numa escala, e aquilo é uma angústia profunda. Mas se você me perguntar assim, é mais glamour ou mais perrengue, é infinitamente mais glamour. E dessas 6 que tu viu, teve alguma específica que te marcou? A de 2010, porque ela sucede à Copa da Alemanha de 2006, onde nós, pela primeira vez, tentamos gerar imagem em movimento pela internet. E nós não tínhamos o domínio pleno disso, nem para emitir, nem para receber. Então, num país maravilhoso, lindo,
eu angustiava porque mais da metade do material que eu produzi não foi ao ar, porque ele se perdeu no processo. Que loucura. 4 anos depois, esse processo estava completamente dominado na África do Sul. E ali naquela Copa, eu agreguei o comentário esportivo na rádio. Porque em 2002 e 2006, que foram as minhas 2 primeiras Copas, eu fazia TV, a internet era muito fraca à época, em termos de relevância, eu fazia TV. Em 2010, o Nando Gross, que era o comentarista da Copa, teve hepatite dias antes do embarque. E os jogos que ele não pôde fazer, eu fiz. E por alguma razão, as pessoas gostaram. E dali em diante, a TV que eu já fazia agregou o rádio, agregou a coluna de jornal, agregou a internet e eu passei a viver o mundo encantado de estar em todas as ferramentas do jornalismo. Rádio, TV, jornal e internet. Bom, precisamos falar aqui sobre a relação do comentarista de futebol com o torcedor. Eu acho que nesses anos todos de carreira tu já aprendeu a lidar com esse relacionamento, mas como foi até chegar a esse momento ou ainda é um processo? O complemento da pergunta já tem parte da resposta. O processo é diário, jornada por jornada, jogo por jogo, sala de redação por sala de redação, hoje no esporte por hoje no esporte, Globo Esporte por Globo Esporte. Todo dia tu tem mais de uma batalha, né? É, porque você primeiro, você dá opinião sobre times ou jogadores que fazem parte da paixão das pessoas. Quem está lidando com o raciocínio, com a análise, é você, que é a sua função. O receptor recebe como um apaixonado e não como um analista. Ele não é integrante do sala de redação. E olha que hoje o sala tem os identificados também. Ele é um cara que vai gostar do que você disse ou não. E geralmente o Davi Coimbra dizia um negócio muito interessante, muito engraçado. Você pode observar que cada um que elogia você provavelmente vai fazer o seguinte complemento. Luiz, eu gosto tanto do seu trabalho, gostei tanto do seu comentário de ontem, eu penso exatamente da mesma forma. Ou seja, ele está elogiando você porque ele concorda com isso. É mais raro o elogio que diz assim, eu discordo de tudo que você disse, mas quero elogiar porque você disse isso de uma forma muito clara. Esse elogio é muito mais raro, porque ele é muito analítico e tal, né? Então essa relação é permanente. E para te dar um exemplo do desafio, houve uma vez que eu estava no Beira-Rio e um torcedor estava cercado de outros 15 e os 14 começaram a me xingar. E ele não estava xingando, mas no efeito manada, ele percebeu que se sentiria acolhido no grupo se fizesse o que os outros estavam fazendo. Então entrou na xingação. E me chamou a atenção porque ele foi o último a começar a xingar, sabe? Isso foi antes do jogo. Quando termina o jogo, eu saio da cabine na direção do meu carro e no pátio, esta pessoa que não xingava e xingou depois para se sentir parte, estava me esperando para tirar uma foto. Tu tá brincando. Claro que eu não constrangi a pessoa dizendo, mas você não estava me xingando antes? Eu só identifiquei que era ele e pensei, aqui é uma espécie de tratado do meu trabalho, do meu dia a dia. Em massa, em grupo, há um determinado comportamento. Isoladamente, quase que de forma secreta, essa mesma pessoa é minha admiradora e quer uma foto comigo. E é assim que funciona. Tá tudo certo. Que loucura. Então, quais dessas rivalidades assim que mais te cansou comentar? A rivalidade da dupla Grenal ou a rivalidade do comentarista com o torcedor? Não, eu não sei se eu posso chamar de rivalidade. Foi um acontecimento, a única vez que eu perdi absolutamente toda e qualquer estribeira como profissional e só valeu o ser humano. Eu estava num jogo em Caxias do Sul, o Inter e Juventude, numa sexta-noite com muito frio, eu de repórter da TV, ao lado da Casa Mata, onde ficam as reservas do Inter, que era quem eu estava cobrindo. E um torcedor bêbado, nas partes da social do Juventude, é uma tela de arame assim, né? Ele jogou cerveja nas minhas costas. E o choque do líquido gelado foi tamanho que muito rapidamente eu consegui me virar e ainda vi o cara recolhendo o copo. O cara que tinha jogado fez esse gesto, recolheu. Então eu vi quem era. Cheguei perto da tela e disse para ele, isso que tu fez não é coisa de homem. E ele cuspiu na minha cara. Tu tá brincando. Quando ele cuspiu na minha cara, eu tirei os fones e comecei a escalar a tela. Porque eu queria ir lá, bater nele. E quem me puxou da tela foi o treinador do Internacional, o Paulo Autuori, à época, que viu aquilo e me puxou para eu não fazer. E claro que quando eu voltei para o chão, já voltou também a consciência de que eu não podia fazer aquilo. Só que eu tinha um rosto cuspido. Que merda. Para você ver como era isolado, Luiz,
Os amigos deste cara Bateram nele. pediram desculpa a mim pelo gesto do cara. Só que na hora que cospem no seu rosto, Aí, não teve negociação. Aí no dia seguinte, o centroavante Christian, eu não sei se você lembra, o centroavante Christian jogou no Grêmio, no Inter. não. Tá. Centroavante Christian, na época, isso é jogo do Inter, eu tô te falando de 1999. O Christian foi quem botou o apelido em mim de vô, porque em 99 meu cabelo já era branco, e então ele me apelidou de vô. Aí no dia seguinte eu fui fazer o setor do Inter, eu fui cobrir lá, e o Christian chega e diz assim, ele falava engraçado, diz assim, ô vô, o que aconteceu ontem? Eu disse, como assim, Christian? Eu tô lá, apanhando do zagueiro, quando eu olho pra tela, tu tá subindo a tela pra ir pro outro lado. Meu Deus. O que foi, vô? Aí eu contei. Não, o cara cuspiu na minha cara, parará. Então chamou a atenção do jogador que estava no campo. Uma coisa que eu tenho orgulho, aí sim, orgulhaço. A minha crítica é assim, Luiz. Se eu vou criticar você, você é jogador de futebol, e eu vou criticar você, o meu primeiro raciocínio antes de fazer a crítica é: o que eu vou dizer agora a respeito da atividade do Luiz? Ele pode ouvir ao lado da mulher, do filho e da mãe dele? Se ele pode ouvir, porque não é agressivo, eu faço a crítica. Se ele não pode ouvir, se o texto está agressivo, eu não faço. Porque eu estou falando do trabalho, eu não estou falando do CPF, eu não estou falando da pessoa que sai para comprar leite, fazer o rancho, botar o filho para dormir. Eu não posso agredir o ser humano. Eu posso dizer se eu gosto do trabalho dele ou não, se ele está acertando o passe ou não, se ele está jogando bem ou não, mas é o trabalho dele. Então a minha crítica nunca pessoaliza ninguém. E isso é um orgulho porque é uma preocupação muito grande que eu tenho. E nesses tempos em que alguns guetos se autorizam críticas mais agressivas e mais pessoais, e cada um tem o seu gueto, cada um faz do seu jeito, eu não estou fazendo juízo de valor, para mim não funciona assim. É um critério pessoal, eu não faço desse jeito. Muito bom. Agora chegou o momento da gente tirar o crachá do seu Maurício e falar da vida mesmo. Tu já falou aqui algumas vezes sobre a tua paixão pelo samba. Sim. Né? Especialmente pelo carnaval aqui de Porto Alegre, mas tu já falou que já frequenta o carnaval do Rio e tudo mais. Esse amor pelo carnaval e pelo samba também vem daquele menino lá de 5 anos do radinho ou foi uma coisa que foi surgindo durante a vida? Não, também, aqui vale psicologia de boteco, tá? Eu gosto. Na minha casa, ouvir música era sinal de que estávamos todos em harmonia. Meu pai e minha mãe sempre foram muito carinhosos no casamento deles. Havia muita manifestação física de carinho, beijo, abraço. E eu via isso e aquilo era confortador para criança pequena, né? Era acolhedor aqui. E a música era nesse contexto que acontecia. E o meu pai gostava muito de samba, levava à época bolachão, vinil ou fita cassete. Fita cassete era para os sambas enredo do Rio de Janeiro e bolachão era Roberto Ribeiro, Clara Nunes, Bete Carvalho, Joel Teixeira, originais do samba. Música, samba. O meu ouvido foi educado para isso. Depois, quando eu cresci, eu mantive o gênero e fui descobrir novos artistas. E aquilo que tem para mim qualidade absoluta entrou no meu ouvido pela qualidade. Beatles, Elvis Presley, Lulu Santos, Roberto Carlos, Michael Jackson e por aí. Charles Aznavour, Edith Piaf, Amália Rodrigues, cantora de fado. Então a música para mim tem essa cara, mas o samba sim, na pergunta original, o samba está na minha origem de infância, o meu ouvido foi educado para aquilo e ainda com um componente afetivo de que ouvir samba era sinal de que tudo na minha casa estava em paz. E o carnaval já era algo frequentado pela tua família naquela época? Não, meu pai gostava de ver os desfiles, de ouvir as músicas na fita cassete lá do Rio, mas eles nunca foram ao carnaval em Porto Alegre. O carnaval de Porto Alegre, eu fui narrador de carnaval na RBS TV por 10 anos e adorava fazer as madrugadas insones trabalhando naquilo. Mas evidentemente que você, para não ser cruel, você não pode fazer nenhum termo de comparação do nosso carnaval de avenida com o carnaval da Sapucaí, por exemplo, que é um espetáculo universal e é o maior espetáculo da Terra produzido por não artistas. Porque o cantor é artista, a bateria pode ser de artistas, mas a bateria tem o lixeiro, o açougueiro, a dona de casa. Toda a comunidade ali envolvida. Qualquer pessoa de qualquer profissão. Então eles são artistas nos 78 minutos de desfile, o resto da vida deles é uma vida normal. E você consegue imaginar um espetáculo daquela dimensão, feita por artistas não profissionais? São 12 escolas, cada escola sai com 3 mil pessoas, eu nem sei fazer essa conta, mas parece 36 mil. 36 mil artistas por 78 minutos. Eu ia te falar, eu nunca fui na Sapucaí, mas eu já tive a oportunidade de assistir um ensaio da Mangueira na quadra deles. É por aí. E
Eu fui sem... Não que eu não estava com expectativa, mas eu não imaginava que eu ia chorar da maneira que eu chorei lá. Eu vi uma menina que ela devia ter uns 4, 5 anos, e ela sambando, e ela sambava, tipo, imitando a mãe. E eu achei aquilo tão bonito, eu falei, gente, isso é cultura, entendeu? Porque tu via aquilo sendo passado de geração, e aí as senhorinhas lá com o leque batendo nas mesinhas, é algo que eu transcendi naquela noite. E essa paixão, tanto pelo futebol, quanto pelo samba, ela tá sendo passada pro menino Gael? O Gael gosta de música de modo geral, a mãe dele, a Dani, gosta de funk, de samba mais ou menos, pagode mais, samba de raiz menos, pagode mais. Mas ela é muito musical. E ele se sacode com qualquer coisa. Ele tá com quantos 2 anos e meio. Ah, bebezinho 2 ainda. anos e meio. E ele tem... Essa história é maravilhosa, não é de samba a história que eu vou te contar. Desde os primeiros dias dele, eu nano o Gael com uma música do Chico Buarque chamada Você Vai Me Seguir. Você vai me seguir aonde quer que eu vá. Você vai me servir, você vai se curvar. E eu vou cantando nesse tom e ele acostumou a dormir com isso. E hoje, nos seus 2 anos e meio, às vezes ele vem pro meu colo e encosta em mim e diz assim, papai, você vai me seguir. Aí é para desmanchar o velho, Nossa. né? Aí é para desmanchar o velho. E claro que eu vou chamar pro samba, porque eu boto samba enredo no carro, Lógico. ele se sacode no samba enredo, boto Menos é Mais, boto o Zeca Pagodinho, ele vai ser muito musical. E existe um Maurício antes e depois do Gael? Ah, sem dúvida. Aquela conversa, primeiro, ser pai não era uma aspiração número 1 da minha vida e nem era uma coisa que eu dizia nunca vou ser. A vida ia literalmente, a lá Zeca Pagodinho, a vida ia me levar. E me levou inesperadamente, mas não indesejadamente, porque eu já tinha 58 anos quando o Gael nasceu. Aliás, quando o Gael foi concebido, né? Agora as contas vão me perder todas. Ele está com 2 anos e meio, eu estou com 61. Eu também não vou conseguir. Tá, Júlio, vai fazendo aí. O meu drink tem álcool, Tá, seu Maurício. o teu tem... Tá, então 58 é a idade em que a Dani engravidou. Eu tô com 61, ele tá com 2 anos e meio. E é uma aventura extraordinária, porque nessa idade ele tá descobrindo as palavras, então ele fala bastante. Ele já descobriu falar papai há muito tempo. Já tem a bandidagem do sedutor, que é você xingar ele e ele meter um papai te amo. Ah, meu Deus. Bandido de carteira. Cruel. Cruel. E claro que dali em diante, do nascimento dele em diante, a primeira preocupação que eu passo a ter é o bem-estar dele. E tentar ser um educador, né, Luiz? É uma coisa... Você é uma inspiração, você é uma referência, é um exemplo, mas é humano. Vai errar pra dedéu. E ao mesmo tempo, para ele, você vai tentar fazer com que ele nunca erre. E ele vai errar também. Estamos acertando, Estamos né? indo até os 90. Vai estar tudo certo. E é nesse clima de paternidade, de samba, de futebol, que infelizmente eu vou precisar encerrar a nossa conversa. Só porque eu ainda vou trabalhar, senão a gente tivemos tinha 2 horas. Maurício Saraiva no Drinks. Que baita conversa, seu Maurício. Obrigado, que Luiz, baita obrigado conversa. pelo carinho. Para quem quiser te acompanhar, para além da rádio, da RBS TV, eu não sei se tu é uma pessoa conectada nas redes sociais, onde é que o pessoal pode te achar, Arroba te seu encontrar? Maurício no Instagram, que tem lá mais Bom de esse 90 arroba, mil seguidores. Só tem um seu Maurício, eu acho. Seu Maurício só tem um. Olha aí, só chique. tem um. Arroba seu Maurício só tem um. Tu tá, sabe aonde? No Instagram, sim. No Gaúcha bastante. Memes. Muito. Lá tu tá também. Muito, muito. O pessoal é muito carinhoso. O Gaúcha Memes é um fenômeno legal porque eles respeitosamente chacotam a gente, mas é com muito respeito. E eles estão sempre no fio da navalha, pode virar o fio. E quem faz isso faz com muito cuidado com a gente, é muito legal. Então acompanha o seu Maurício nas redes sociais e tu que tá aqui, eu te espero sexta-feira que vem aqui na Tele TV. Se inscreva, curta, comente, compartilhe e a gente se encontra na próxima, tá bom? Grande beijo, tchau!